A paz do Senhor, pessoal. Seguinte, esse vídeo aqui é só para quem é comprometido com Jesus e comprometido com a sua igreja, tá? Então, caso você não tenha um compromisso com Jesus ou com a igreja que ele estabeleceu na terra, a sua noiva, cara, esse vídeo não vai fazer efeito na sua vida, tá bom? Mas se você se sente uma pessoa comprometida com ele e com a noiva dele, a gente vai discorrer de um assunto muito importante, chamado submissão, entende? Primeiro, submissão significa, parece uma palavra pesada, né? Ser uma pessoa submissa e tal. Mas a palavra submissão significa obediência. Ter disposição para obedecer. E olha o que mais interessante. Para aceitar uma situação de subordinação. É eu entender que existe posições elevadas, né? Existe uma ordem maior, né? E a gente vai tentar entender sobre isso aqui hoje. E eu acredito que a gente vai desenvolver algo muito importante. A gente tem falado muito sobre isso, sobre ser submisso no meio da galera da Almadar, né? O pessoal que está mais envolvido, os líderes que estão mais envolvidos. E a gente consegue entender várias situações e a gente vai conseguir transmitir algumas dessas para vocês aqui, beleza? Por que a palavra submissão tem que estar ligada com alguém comprometido? Porque se submeter, obedecer, né, é uma questão de escolha, entende? É eu reconhecer que existe posições, existe uma autoridade maior, e eu reconhecendo isso eu escolho obedecer, tá? Para a gente conseguir desenvolver isso aí, eu vou ler lá em Romanos 12, 1, que fala o seguinte. Nós vamos ler dois textos e a gente vai trabalhar eles. Primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, aqui a carta de Romanos nos leva a realmente viver nesse lugar, né, de adoração plena, entende? De adoração consciente, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Lá em Efésios 4:11 fala o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então a gente tem dois textos. Primeiro texto. A Bíblia nos chama a viver nesse lugar de consciência, tá? Dessa adoração consciente, oferecendo nosso corpo em sacrifício vivo, entende? Santo, ou seja, separado, agradável. Agradável quer dizer que não tem peso, entende? E a carta de Efésios nos mostra que Deus estabeleceu homens de Deus para apóstolos, para evangelistas, pastores, mestres, certo? Deus estabeleceu esses homens. E a gente precisa reconhecer que Deus chamou pessoas específicas para ocupar posições específicas. E quando eu escolho obedecer essas posições, cara, eu obedeço uma palavra, entende? Mas eu só consigo obedecer essas posições se eu reconheço nelas essa autoridade. E aqui está toda a chave do que a gente tem que entender sobre submissão. Submissão não é sobre um peso, mas sobre um reconhecimento. Se eu reconheço no outro a autoridade que ele exerce no reino de Deus, consequentemente, eu vou conseguir obedecer de uma forma mais leve, mais tranquila. E pensa bem no seguinte, às vezes a gente não consegue se submeter, obedecer, ouvir, né? Porque a gente enxerga mais o erro do outro, entende? A gente compara demais. E não é esse o lugar que a gente tem que ocupar. Cara. O lugar que a gente precisa ocupar é esse lugar de entendimento, primeiramente, que foi Deus que chamou. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, de homens que reconheceram no outro esse chamado, essa unção específica, essa separação específica. E um dos mais específicos é Davi. Davi ele foi ungido rei, mas
tinha outra pessoa que foi ungida rei antes dele, que foi Saul. E mesmo assim Davi o serviu, certo? Mesmo assim Davi não tirou a vida de Saul, por quê? Porque Davi reconhecia nele essa unção, entende? Ao ponto de quando ele teve a chance de tirar a vida de Saul, chegaram para ele e falaram, ele está nas tuas mãos. E ele falou o seguinte, já viu alguém tocar no ungido do Senhor e sair impune? Sabe? É esse lugar de consciência. Eu só vou conseguir obedecer, eu só vou conseguir servir quando eu reconheço no outro esse chamado. E por que isso é tão importante? Porque nós somos chamados a ocupar esses lugares, sabe? A ocupar esse lugar de serviço. Nós somos chamados a esse lugar. Nós somos chamados a ocupar lugares para poder evangelizar, para poder ensinar, para poder instruir, para poder pastorear. Todos nós somos chamados. Esse é um chamado que está sobre todos nós. E de pregar o evangelho está sobre nós, certo? E para a gente crescer nessa autoridade, a gente precisa reconhecer essa autoridade nas outras pessoas. Quantos que estão assistindo esse vídeo, cara, e tem consciência de que foi chamado para algo na obra do Senhor? Entende? Se você foi chamado, que você tem essa certeza no coração, mas isso só é possível ser cumprido se você reconhecer no outro a autoridade. Lá em Hebreus, fala que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E uma coisa que ficou muito clara na minha mente depois de um tempo foi que eu entendi que essas testemunhas não é o teu irmão do lado, da direita ou da esquerda, não é o pessoal que congrega contigo. Essa nuvem de testemunhas são pessoas que experimentaram e testificaram do poder de Deus. Entende? São profetas como Moisés, são profetas como Abacuque e vários outros que a Bíblia nos descreve. São profetas como João Batista. E se eu não reconhecer nessas pessoas da Bíblia essa autoridade, e também nas pessoas que estão ao meu redor, fica difícil eu obedecer. Fica difícil eu entender, fica difícil eu servir, tá? Eu preciso reconhecer nelas. Por quê? Aqui vem algo muito importante também. Quando eu reconheço nelas e sirvo a elas, consequentemente, o meu chamado fica mais claro. Entende? Aquilo para que Deus me chamou fica mais evidente. Quando eu sirvo com a intenção certa, com a motivação correta, com amor. Quando eu sirvo um ao outro em amor. E quando eu falo em servir eles, as autoridades, cara, eu falo do teu pastor, eu falo dos teus presbíteros, certo? Eu falo dos teus diáconos que congregam contigo. Por isso que eu te falei que se você tem um compromisso com a igreja de Jesus, com a noiva dele, esse vídeo tem que fazer um impacto na tua vida. Você precisa servir essas pessoas. Precisa ouvir e estar disposto a auxiliar naquilo que é necessário. Por que isso é tão importante? Porque uma vida vivida pelo outro é uma vida que vale a pena ser vivida. Entende? Crescer nesse entendimento é importante. Quanto mais a gente pensa em nós mesmos, na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso querer, no nosso achismo, cara, mais difícil é viver em comunidade, obedecer, submeter. Mas quando você entende que você não é único, que a tua verdade não é absoluta, que existe um corpo e a gente deve servir e um servindo o outro, um perdoando o outro, porque gera conflito. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de obedecer aquilo que Jesus estabeleceu pra gente, certo? Então cresça nisso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências bíblicas sobre submissão, de pessoas que reconheceram essa submissão, que reconheceram essas autoridades, que cresceram nesse entendimento, beleza? E ó, se esse vídeo falou contigo, cara, comenta aqui a respeito. E caso você tenha outro entendimento claro sobre submissão, comenta aqui embaixo também a respeito disso, tá? E não esquece de dar like nesse vídeo e ó, compartilha esse vídeo com geral, cara, com geral, principalmente com aqueles que você sabe que tem um compromisso com a igreja, que pelo menos se dizem comprometidos com a igreja, tá? Deus abençoe vocês e ó, fiquem ligados nos próximos vídeos da Almadar News dentro do YouTube. A gente está voltando com uma programação bem bacana, tá? Então fica de olho, a gente vai conseguir alimentar isso aqui de uma forma bem constante. Deus abençoe.